Teu favor. Quero ser como criança em tuas mãos. Quero ser como uma rosa, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, totalmente eu sou meu amado e ele é meu. 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 Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus.
Bom dia, queridos, paz seja com todos. Maneira diferente da gente se encontrar hoje, mas graças a Deus por essa oportunidade de falarmos a palavra de Deus, de estar junto ainda que distantes. Quero ler com vocês um texto da palavra de Deus no Salmos 42, verso 5. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Nessa manhã, talvez a sua alma esteja abatida por todas as coisas que têm acontecido, por todas as coisas que têm fugido ao nosso controle, mas eu quero ficar com essa segunda parte do versículo que diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que nessa manhã a tua alma esteja confiando em Deus. Ele é nosso auxílio, a nossa salvação. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está no que nos cerca, mas está no Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. Quero adorar a Deus com você nessa manhã, fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa manhã na Tua presença. Esse tempo, Senhor, de louvor, de adoração, de culto ao Senhor. Os templos podem fechar, ó Deus, mas nós somos a Tua igreja, espalhada por toda a terra. Pessoas que Te amam e que querem ter um relacionamento com o Senhor, mesmo que seja na sua casa, mesmo que seja junto com a sua família. Os planos são Teus, os propósitos são Teus. Nós não contestamos a Tua vontade, nós não questionamos a Tua vontade, mas nessa manhã nós queremos adorar e bendizer ao Senhor de todo o nosso coração e com a nossa alma. Em nome de Jesus, encha cada casa com a presença do Teu Espírito Santo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô Senhor, aquieta a nossa alma nessa manhã. Espírito Santo, enche a nossa alma com a Tua presença poderosa. Glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente demais. Eu prefiro acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então escutando o Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir.
Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor. O teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia! Nossa confiança está no Senhor, nos braços dele é o nosso descanso, nós estamos seguros nesses braços. Amém? Glória a Deus! Estamos seguros nos braços daquele que nos ama.
daquele que nunca nos deixou, que nunca nos deixará. Confia, espera nele, pois ainda o louvaremos, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve pousando em mim. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Nós estamos seguros em Ti, ó Deus. Nós estamos seguros debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Estamos guardados por um Deus que todo o tempo nos vigia, que nos ama, que tem interesse nas nossas vidas, que ama a nossa casa, que ama a nossa família. Queremos estar nos Teus braços, escondidos em Ti nessa manhã. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
Glória a Deus. Olá, muito bom dia, povo querido, paz seja com todos, a todos os amigos, familiares, povo querido do Santa Teresa. Estamos aqui, né? Nossa vontade era estarmos aí ao lado de vocês, fazendo o nosso culto normal, podendo se abraçar, se cumprimentar, trocar beijos, mas somos uma igreja obediente, somos uma igreja séria, e em meio a esse cenário, o que me vem à mente e faz com que isso se torne uma realidade é saber que a igreja somos nós. O templo físico ele pode estar fechado, né? Mas nós estamos aqui através de todos esses recursos que o Senhor permitiu que nós tivéssemos ao nosso alcance para poder fazer com que a palavra dele continue sendo ministrada, pregada e, de certa forma, poder alcançar. E é bem provável que nós alcancemos um público muito grande. Muitas pessoas estão envolvidas nesse projeto e a nossa vontade, o nosso desejo é que em tempos em que as pessoas estão preocupadas, estão sem esperança, estão tristes, angustiadas, que nós possamos levar o amor de Deus, a paz, a tranquilidade, a serenidade de Jesus Cristo ao coração dessas pessoas. E é com base nisso que eu preparei para esta manhã um texto que eu queria compartilhar com vocês. E esse texto ele se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Penso que tem muito a ver com o período em que o mundo está passando neste momento. E o texto fala, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oremos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos de alcançar. Eu não sei quantas pessoas estão acompanhando essa transmissão, mas eu penso que as questões são aquelas que o Senhor queria que estivessem conosco neste momento para ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor venha trazer neste momento aos nossos corações a tua paz, a tua calma, a tua tranquilidade e a certeza, Paizinho querido, que mesmo em meio ao mundo em que aparentemente tudo está um caos, tudo está no controle das tuas mãos. Como nós ouvimos e cantamos agora há pouco, que o Senhor venha aquietar neste momento a nossa alma para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, sendo ministrada aos nossos corações. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar um pouco sobre tempestades. Talvez você pense, é justamente o que nós estamos passando. Um período de tempestade. E exatamente o que você estamos passando hoje, aqueles discípulos também passaram naquele dia. Uma tempestade em alto mar. E eu gosto muito de pensar e meditar no texto. O texto fala que eles estavam muito desesperados. Por quê? Porque a tempestade era muito forte. Até mesmo fazendo com que aqueles homens tão acostumados com o mar, talvez muitos deles já desde pequeno acompanhando seus pais em pescas, em passeios de barco, talvez aquela não tenha sido nem a primeira nem a segunda tempestade de suas vidas, mas eles estavam desesperados. E eu fico pensando, irmãos, e talvez você esteja pensando na sua casa, onde você esteja, por que será que nós estamos passando por tempestades?
Talvez nós possamos pensar, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Eu nunca roubei ninguém, eu nunca menti, eu nunca cometi nenhum delito, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa que paga os meus impostos. Eu não falo mal das pessoas, porque somente pessoas ruins deveriam passar por isso. Eu fico meditando que a tempestade ela vem para todos nós. Independente de classe social, independente de bairro, independente de país que vivemos, as tempestades da vida, elas estão sujeitas a acontecer a cada um de nós, a mim e a você. Nós não devemos achar que porque somos de Deus ou porque não somos de Deus, nós não estamos sujeitos, mas ela está todos os dias iminente a cada um de nós. Mas a questão nessa manhã é o que é uma tempestade. O que eu e você podemos fazer quando uma tempestade aparece? Como vencer uma tempestade? Colocando os olhos no texto, e isso facilmente tem como se detectar uma tempestade normal, o que acontece? Aparecem nuvens negras, ocorre uma mudança na temperatura, aparecem ventos, relâmpagos, raios, trovões. E quando tudo isso acontece, na minha mente, na sua mente, nós pensamos, está chegando uma grande tempestade. E o que eu quero falar nessa manhã, em paralelo com a tempestade física que aqueles homens passaram, nós estamos passando a nível mundial uma tempestade espiritual. Ela é física, mas ela também é espiritual. Porque ela alcança e ela toca em coisas físicas do nosso dia a dia, mas ela também pode acontecer no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito e na nossa alma. Aqueles homens, eles sentiram a perda do controle. Talvez você na sua casa esteja pensando, eu perdi o controle de tudo. Aquela sensação de não há o que fazer, de não há como se prevenir. Talvez você esteja pensando, eu estou em casa, mas alguém da minha família está indo trabalhar, fazer algo e corre o risco de trazer alguma coisa para dentro da nossa casa. Tudo isso nada mais é do que a perda do controle de uma situação. E nós, eu e você, estamos acostumados a ter o controle nas mãos, não é verdade? Nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos em nossas forças, nós confiamos em nossa inteligência, nós confiamos em nossos dons e talentos, mas quando tudo isso foge ao controle de nossas mãos, o que fazer? Quando uma tempestade vem, ela traz uma força superior à nossa. Por que os especialistas dizem que em meio a uma tempestade física, nós não devemos ficar na rua? Porque é perigoso um vento, é perigoso cair uma árvore sobre a nossa cabeça, é perigoso um raio cair sobre nós. Porque a tempestade física, ela traz uma força superior àquela que eu e você estamos acostumados a lidar. Quando nós olhamos a situação ao nosso redor, nós nos sentimos talvez impotentes diante de tudo que está acontecendo. Porque para essa doença nova ainda não há um medicamento. E talvez para aquilo que você está passando, aquilo que você necessita hoje para vencer essa tempestade, talvez você não veja recursos, talvez você não veja algo palpável que te ajude a sair dessa situação. Mas uma coisa eu aprendi muito interessante com um pastor amigo meu. Se aquilo que você precisa para vencer, se aquilo que você precisa para passar por essa tempestade ainda não existe, Deus, Ele é poderoso para criar somente para te ajudar. Você precisa acreditar, você precisa crer em Deus. Quando a tempestade vem, ela traz uma força maior do que a nossa. As nossas pernas ficam bambas e nós não raciocinamos direito. Quando uma tempestade vem, ela acontece o açoite das ondas. Talvez você já ouviu falar de um fenômeno que acontece no mar, nas praias, chamada ressaca, que é o avanço e o recuo muito rápido e muito forte das ondas. Isso pode machucar pessoas, isso pode destruir calçadas, pode destruir casas, pode destruir embarcações. A água joga para lá e para cá. E quem está em meio a uma ressaca perde o controle das coisas. Está se sentindo assim? Jogado para lá, para cá. De manhã é uma notícia, à tarde é outra. No outro dia muda tudo de novo. E a gente fica pensando em quem confiar, o que fazer.
Queridos, em momentos em que nós estamos sendo açoitados, cuidado com o que você ouve, cuidado com as fake news, cuidado com as informações incorretas, que ao invés de trazer calma para você num período em que você necessita, vai te trazer mais pânico, vai te trazer mais medo. Cuidado. Ouça pessoas sérias, ouça as pessoas que estão realmente por dentro do que está acontecendo. Ouça homens e mulheres de Deus, ouça o próprio Deus. O acesso a Ele é muito fácil. Deus, Jesus, está acessível a mim, está acessível a você. Talvez você se sinta como o próprio Jó lá no capítulo 19, verso 10 do seu livro, quando ele passou por uma tempestade, e eu penso que talvez nenhum homem, com exceção de Jesus, passou por tantas lutas, tempestades como o próprio Jó. Você conhece a história, sabe que ele perdeu tudo, ele perdeu filhos, ele perdeu casa, ele perdeu família, ele perdeu o seu dinheiro, ele perdeu a sua saúde. E quando veio essa tempestade, o sentimento dele era, olha as palavras dele, ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Arrancou a minha esperança como se arranca a uma planta. Talvez você se sinta assim, mas em meio à tempestade, Jó cresceu, amadureceu e um dia ele pôde dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Você pode estar sendo açoitado, perdendo a fé, a esperança, mas creia, no momento certo, no momento oportuno, Deus se levantará ao seu favor. Quando vem uma tempestade, ela pode causar danos. Talvez nós percamos algumas coisas. Talvez tenhamos que vender algo. Talvez tenhamos que nos desfazer de outras coisas. Mas uma coisa nós não podemos perder. Nós não podemos perder a nossa fé, o nosso amor e a nossa confiança em Deus. Tudo isso vai passar. Se você colocar agora a mão na sua mente e tentar refletir por tantas coisas que você já passou e você já venceu. Se você se apegar a Deus, se você se apegar em Jesus, isso também vai passar e você também vai vencer. Quando vem uma tempestade, ela nos dá uma sensação de derrota. A sensação que dá é que nós vamos cair, não nos vamos mais nos levantar. Não pense assim. A luta, ela vem e passa. Não desanime. Continue lutando. Dê mais um passo. Lute mais um pouco. O livro de Salmos, no capítulo 69, verso 1 e 2 diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal, aonde não se pode ficar de pé. Eu entrei nas profundezas das águas, aonde a corrente me leva. E se nós continuarmos lendo a sequência do texto, ele fala, mas eu levantei os meus olhos. Em momentos em que nós estamos caídos, prostrados, a única coisa que nós podemos fazer é olhar para o alto. O salmista Davi dizia, elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? E o próprio Davi tem a resposta, o meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro virá de Deus. E eu pergunto para você, como é que nós podemos vencer uma tempestade? É possível vencer? É possível vencer. Você precisa controlar o seu pavor. O que vem a ser o pavor? Nós podemos entender que sentimos medo e sentimos pavor. Medo todos nós sentimos, não é verdade? Alguns têm medo de rato, alguns têm medo de sapo, de aranha, alguns têm medo de avião. Eu particularmente tenho medo de altura. E o medo, e até certo ponto, ele pode me proteger. Porque se eu tenho medo de altura, eu não vou ficar em lugares altos. O medo, ele é um sinal do nosso subconsciente, indicando que o nosso consciente não está preparado para uma situação. Se você está com medo, é porque o teu corpo, a tua mente está dizendo, você precisa se preparar mais para o que você vai passar, ou para o que você está passando. Agora, quando o medo se transforma em um pavor, é muito perigoso. Porque o pavor, ele significa o medo fora de controle.
E se você não controlar as suas atitudes, as suas palavras, as suas emoções, é um perigo muito grande. O texto fala que aqueles homens eles estavam apavorados. Eles já não sabiam mais o que fazer. Eles permitiram que o pavor tomasse conta deles. Eles se esqueceram de algo que eu e você nos esquecemos muitas vezes. Quando a luta vier, não se esqueça, Jesus está no barco. Eles tentaram com todas as suas forças, com tudo que tinha, com todo o conhecimento deles de mar, de remo. Eles tentaram de tudo, mas por si só eles não conseguiram sair daquela situação. Para vencer uma tempestade, você precisa usar todo o seu potencial. Use as armas que Deus te deu. O teu trabalho, a tua inteligência, aquilo físico que você recebeu, aquilo palpável, é muito importante. Mas acima de tudo, ore. Acima de tudo, adore. Acima de tudo, cante. É possível cantar em meio a uma tempestade? É possível. Ainda que difícil, é possível. Se você conhece a história de Paulo e Silas, você sabe. Eles estavam em uma cadeia. Eles estavam presos. Por quê? Que crime aqueles homens cometeram? Aqueles homens pregavam o Evangelho de Cristo e eles estavam presos. Mas a Bíblia fala que mesmo preso, eles oravam, e eles cantavam e eles adoravam a Deus. E qual foi a sequência dessas três coisas? Orar, cantar e adorar a Deus. A Bíblia fala que as paredes se caíram. Tudo desabou. Veja o poder que há na oração, na adoração e no cantar a Deus. É uma ferramenta que está acessível a mim, está acessível a você. Para que eu e você possamos vencer uma tempestade, nós não podemos desistir. Só chega na linha final, só cruza a linha de chegada os que não desistem. Que essa seja a sua meta a partir de agora, não desistir. Qualquer que seja o teu projeto, qualquer que seja a tua iniciativa, qualquer que seja aquilo que você tenha começado, não desista, chegue até o final. Queridos, não desista em meio a essa tempestade. Não desista em meio a toda essa situação contrária que está sobre a minha e sobre a sua vida. Ainda que as informações da televisão, da mídia, dos grupos de WhatsApp, dos teus amigos, parentes digam que não tem solução, não desista. Não desista. Não desista. Para que eu e você possamos superar uma tempestade, eu e você precisamos superar a nossa incredulidade. O que isso quer dizer? Não crer, não ter fé, não ter esperança. Queridos, as pessoas estão perdendo a fé. Elas estão perdendo a confiança. E o meu apelo nessa manhã é para você. Pare de ouvir pessoas pessimistas. E eu não estou aqui de hipótese alguma menosprezando o que está acontecendo. É sério, requer atitudes positivas minha e sua. Requer ações nossas. Requer medidas de prevenção, de precaução. Mas não ouça pessoas que só veem o mal em tudo. Não ouça. Ouça a Deus. Ouça pessoas que podem te ajudar a subir e não cair mais ainda. Faça isso. Ouça a voz de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, e alguém se deu ao trabalho de fazer isso uma vez, de Gênesis a Apocalipse, lendo toda a Bíblia, alguém achou 366 vezes a frase não temas. E é interessante notar porque quando há um ano bissexto, e se não me falha a memória, esse nosso ano é um ano bissexto, que tem 366 dias. Deus está dizendo para mim e para você, não temas. Não temas e não temas. Porque Ele está contigo. Para que eu e você possamos vencer
uma tempestade, nós precisamos clamar a Jesus. Somente Ele, queridos. Somente Ele. Se você não acredita nele, você precisa começar a acreditar. Porque Ele existiu. Ele existiu como um homem. Ele abriu mão do seu trono, da glória ao lado do Pai. E Ele desceu, e Ele encarnou, e Ele viveu entre nós por cerca de 33 anos. Ele nos ensinou o que é certo e o que é errado. Ele ensinou para mim e para você que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele disse certa vez: todo poder me é dado, tanto no céu como na terra. O que eu quero dizer com isso? Que se você tiver Ele no seu coração, se você tiver Ele ao seu lado, se você tiver Ele como seu melhor amigo, você terá o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, aquele que afirmou que nele tudo nós podíamos. Paulo fala isso: eu tudo posso naquele que me fortalece. Clame por Jesus. Nós confiamos em tantas pessoas. Nós confiamos em pessoas que têm dinheiro, em poderosos. E muitas vezes a gente precisa de pessoas assim para nos ajudarem em algum auxílio. Mas quando há limitação de todas as pessoas, quando ninguém mais pode te ajudar, Jesus pode. Ele é o teu melhor amigo. Ainda que muitas pessoas possam porventura te abandonar em algum momento da sua caminhada, em algum momento da sua vida, não se esqueça do que eu estou te falando nesta manhã. Jesus está disposto a caminhar contigo. Quando ele estava prestes a voltar para o Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu não deixarei vocês sozinhos. Ele se preocupava com os discípulos da mesma forma como ele se preocupa comigo e com você. Ele não te deixou sozinho. Ele está contigo. Para que eu e você possamos vencer uma tempestade, nós não podemos sair do barco. O que teria acontecido se aqueles discípulos tivessem saído do barco e pulado no mar? Noé entrou dentro de uma arca, e aquela arca protegeu ele, a sua família e os animais. O que eu estou tentando te dizer nesta manhã: o barco é Jesus. O barco é Deus. O que resta para mim e para você se faltar Jesus, se faltar Deus? Nesta manhã Ele está alertando eu e você. Quando tudo ao redor está com dificuldades, permaneça no barco, porque Jesus está no barco. E vocês acompanharam a sequência do texto que nós lemos, nos mostra isso. O barco não afundou porque Jesus estava no comando. O barco não vai afundar, querido. Tudo que tiver que acontecer, que já está acontecendo e que vai acontecer, tudo isso faz parte de um plano, de um projeto de Deus. A vontade dele sempre é melhor. E eu volto a repetir, nós sairemos dessa sem nenhuma perda? Talvez não. Talvez percamos alguma coisa. E talvez lá na frente nós possamos recuperar o que perdemos, ou além do que perdemos, eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que a Bíblia, ela me afirma que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se eu perder, ainda que eu considere como algo ruim neste momento, Deus sabe que naquele momento eu precisava perder para ganhar algo lá na frente. Eu não conheço o meu amanhã. Eu não conheço nem a minha parte da tarde que vai ser de mim daqui a pouco. Mas uma coisa eu sei, Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Salmos, ele fala que ainda a palavra nem sequer chegou aos meus lábios. Deus já sabe o que eu vou falar. Ele sonda o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe de tudo aquilo que eu faço,
de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu necessito. E se a minha confiança está nele, se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele continua sendo Deus. O povo de Israel passou por 40 anos no deserto, e em 40 anos não faltou comida, não faltou bebida, não faltou a proteção, até o dia em que eles entraram na Terra Prometida. O mesmo Deus que cuidou deles em meio ao deserto por 40 anos, quer cuidar de você por esse período que eu não sei quanto que será. De dias, meses, semanas, não sei. Mas se estivermos dentro do barco, nós estaremos seguros. Não saia de perto de Deus. Não saia de perto de Jesus. Para eu e você vencermos uma tempestade, nós precisamos ser obedientes. Obedientes primeiramente a Deus. Obedientes à nossa liderança. Eu nunca imaginei que faria um culto, uma pregação de dentro da minha casa, de dentro do meu escritório. Mas é uma necessidade. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos dar um bom exemplo, um bom testemunho às pessoas e à sociedade. Eu gostaria de estar lá fora, abraçando, beijando as pessoas, orando por elas, fazendo culto presencial. Mas nós estamos aqui porque nós somos obedientes. E a obediência, ela quebra maldição. Obedeça. 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 E por último, para encerrar, eu queria falar de 3 pontos. Por que Deus permite uma tempestade? Em primeiro lugar, para reconhecer o poder de Jesus. Volto a repetir, ele diz que todo poder era dado a ele, tanto nos céus como na terra. Aquilo que foge ao teu controle não foge ao controle de Deus. Aquilo que te assusta não assusta Deus. Aquilo que é uma limitação para você não é uma limitação para Deus, não é uma limitação para Jesus. Jesus passou por tantas lutas e por tantas dificuldades ao longo de 3 anos em que ele viveu nessa terra. Sofreu provações, sofreu tentações, mas a Bíblia afirma que ele venceu sobre cada uma delas. Ele não prometeu para mim e para você que nós não teríamos lutas, dificuldades, tempestades, mas ele prometeu que em meio a cada uma delas, ele estaria conosco, porque o próprio Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus fala para mim e para você nessa manhã: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Deus permite que uma tempestade venha para desenvolver a nossa fé. Olha que ponto interessante que eu encontrei aqui, irmãos. Essa mesma passagem dessa tempestade, ela é descrita também no livro de Mateus. O livro de Mateus narra 2 tempestades em que os pescadores, em que os discípulos de Jesus passaram. E olhe a diferença. Na primeira tempestade, a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Não é interessante isso? Pensar que enquanto eu e você estamos desesperados, Jesus está tranquilo. O texto que nós lemos fala que Jesus dormia abraçado a uma almofada. A uma almofada. Ele estava dormindo. Essa era a primeira tempestade. E então os discípulos correm para acordá-lo e estão desesperados. E a Bíblia fala, Jesus fala para eles: por que estão tão temerosos, homens sem fé? Um pouquinho mais para frente, uma segunda tempestade, acontece novamente as ondas, a tempestade, o vento, e Jesus aparece no mar, andando sobre as águas. Na segunda tempestade, Pedro pede para ir ter com Jesus. Pedro caminha por sobre as águas, mas quando ele olha para a água e não olha para Jesus, ele começa a afundar. Jesus vem, segura pela mão e fala o seguinte: homem de pouca fé. Na primeira tempestade, Pedro não tinha fé nenhuma. Na segunda, ele já tinha um pouco de fé. Na segunda, quando ele olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar.
Na primeira tempestade, após Jesus acalmar o vento, o mar, as ondas, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na segunda tempestade, eles dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Na primeira tempestade eles não tinham fé nenhuma. Na segunda, eles tinham um pouco de fé. O que eu quero dizer com isso? A tempestade, ela trará crescimento, amadurecimento, mas acima de tudo ela vai desenvolver a nossa fé. Você, eu não tenho medo de dizer, quando tudo isso passar, você vai sair mais forte, você vai sair mais confiante, você terá mais propriedade para dizer quem é Deus na sua vida. Porque você vai olhar para trás o que você passou e você vai dizer: eu venci porque Deus estava comigo. E por último, a tempestade ela vem como uma permissão para que eu e você possamos nos preocupar com o próximo. As pessoas têm se mobilizado e têm ajudado umas às outras. Esse é o tempo, irmãos. Em meio a pessoas que têm acumulado comida para 3 meses. E não tem problema nenhum nisso se você tem dinheiro para isso. Mas se você sair na rua e ver alguém precisando de um pacote de arroz e você tem, esse é o momento de ajudar, de pensar no próximo. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, e havia muitos mandamentos, como escolher um como sendo o principal? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com a tua alma, com a tua vida. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, e a gente comentava em casa esses dias, se nós amarmos Deus sobre todas as coisas e perdemos as demais coisas, nós ainda teremos Deus. E Jesus complementa: e eu tenho um segundo semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É tempo de pensarmos, é tempo de refletirmos, é tempo de nos apegarmos a Deus, mas também é tempo de nós dedicarmos um tempo do nosso amor, daquilo que nós temos sobrando ao nosso próximo. Que Deus te dê força, te dê graça e te ajude. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando, porque tudo isso vai passar. Deus nos dará vitória, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de poder entrar na casa de cada irmão, de cada irmã, de cada parente, amigos queridos. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós, Deus. Nos dê a tranquilidade que, em meio a uma situação tão contrária, possamos ter a garantia de que o Senhor está conosco e que em Ti, ó Pai, nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, que Deus abençoe o seu dia. Jeito diferente de nós conversarmos nessa manhã, irmãos, mas foi maravilhoso passar esse tempo e saber que na casa de cada um de vocês existe uma oportunidade agora de fazer da tua casa a casa de Deus. Que nesse tempo você aproveite, faça uma célula familiar, compartilhe a palavra de Deus. Nós vamos estar disponibilizando via WhatsApp, pelo Facebook, textos para que vocês compartilhem com a palavra de Deus. Se mantenha firme e fiel ao Senhor nesses dias. Cuide da tua família, sela as portas da tua casa com o sangue do Cordeiro e praga alguma vai te alcançar. E que em nome de Jesus você possa experimentar um tempo de oportunidade na tua vida. Continue sendo fiel ao Senhor. Seja fiel nas tuas finanças, seja fiel com a tua família, seja fiel ao teu Deus em tudo que você fizer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle e Ele sabe o que Ele está fazendo, o que Ele está trabalhando em cada um de nós. Nós amamos vocês, estamos à disposição. Quando precisarem, nos chame no WhatsApp, nos chamem, pode nos ligar, né, que nós estaremos atendendo a vocês. Vamos continuar pastoreando, mesmo que seja à distância. Deus abençoe a todos e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.